Bom dia, ouvinte querido, você que medita comigo nesse momento, receba um grande abraço e que tenhamos o prazer de meditar na palavra de dia e de noite, como nos recomenda o Salmo 1, versículo 2. Hoje nós vamos meditar no capítulo 4 de Marcos, do versículo 35 até o capítulo 5, versículo 43. Quando nós temos aqui Jesus acalma a tempestade, ele exerce autoridade sobre demônios e ele cura em resposta à fé. Temos aqui que Jesus é Senhor sobre tudo e sobre todas as coisas. Eu recomendo essa leitura completa, porque eu vou dar destaque mesmo ao capítulo 5, a partir do versículo 18 até o versículo 20, quando diz: Quando Jesus entrava no barco, o homem que tinha sido possuído por demônios implorou para ir com ele. Jesus, porém, não permitiu e disse: Volte para sua casa, para sua família e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como ele foi misericordioso. Então o homem partiu e começou a anunciar pela região das 10 cidades quanto Jesus havia feito por ele, e todos se admiravam do que ele dizia. Tem em comum o local em que ocorreram: o mar da Galileia, a presença dos discípulos, o uso de um barco e o tema: quem é este homem? Como vai dizer no capítulo 4, versículo 41, quando Jesus acalma a tempestade, os ventos, todo o pavor que os discípulos estavam sofrendo, sentindo, apavorados, os discípulos diziam uns aos outros: quem é este homem? Até o vento e o mar lhe obedecem. Então, nós temos aqui 4 milagres que vai acontecer. Primeiro, Jesus acalma a tempestade no final de Marcos 4. E em Marcos 5, nós vamos encontrar Jesus libertando definitivamente o endemoniado que tinha entre 5 e 6 mil demônios, ele tinha uma legião. E o texto vai dizer que ele fica completamente são, ele fica completamente liberto. E o próximo milagre, quando Jesus sai dali, ele vai encontrar um pai desesperado por uma filha de 12 anos que está morrendo, que é Jairo. E quando Jesus está indo para a casa de Jairo, vai acontecer aquele encontro com aquela mulher do fluxo de sangue, que está há 12 anos doente e que vai tocar na orla do manto de Jesus e vai ser curada e vai ser restaurada completamente em sua comunidade. E a última, realmente, é quando Jesus vai para a casa de Jairo e cura também a sua filha, ressuscita, traz a menina à vida. E nós vamos encontrar, então, esses 4 milagres sequenciados como um bloco só, que é a palavra de Marcos, no final do capítulo 4 e todo o capítulo 5 vai registrar como ação de Jesus, ou seja, o Senhor sobre tudo, tanto sobre a natureza como sobre os males, as doenças, as aflições da alma humana, quando Jesus vai estar libertando, restaurando, curando, salvando, transformando, ressuscitando, como realmente o seu ministério foi marcado pelo poder, pela glória, pelos milagres e por vida que ele trouxe, vida plena, vida completa que ele trouxe para todos que o procuraram, todos os que estavam doentes, estavam oprimidos, estavam mortos, estavam necessitados da ajuda de Jesus. Você vai poder ter aqui uma pequena demonstração de como tudo isso acontece no final do capítulo 4 de Marcos até o final do capítulo 5.
Quero destacar, como eu já falei anteriormente, apenas o momento em que o gadareno, ele pede a Jesus, como eu já fiz a leitura, que quando Jesus estava saindo, ele pede para Jesus levá-lo, e Jesus então manda que ele volte para casa, para os seus, e testemunhe ali do poder de Deus e de tudo quanto Deus fez. E nós então vamos encontrar que ele não só voltou para a sua casa, como também ele começou a compartilhar, a proclamar em Decápolis, que eram 10 cidades, tudo o que Jesus lhe tinha feito, e todos se admiraram. Então, esse homem não volta só para casa, mas ele volta também para toda uma comunidade que está ali, e ele pôde então testemunhar e compartilhar de tudo que Jesus havia feito e do grande poder de Deus para trazê-lo de volta à vida são e salvo. No momento em que Jesus estava para partir de barco, o homem curado suplicava-lhe que o deixasse acompanhá-lo. Fora um pedido digno, evidenciando sua nova vida, mas Jesus o enviou para casa como testemunha viva do grande poder e da misericórdia de Deus. O homem obedeceu, levando as boas novas até Decápolis, uma área que abrangia 10 cidades. E isso é uma ordem ainda válida para todos os que experimentaram a graça salvadora de Deus. Vai para a tua casa, vai para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como ele teve compaixão de ti. O evangelismo, o testemunho e a proclamação da palavra começa em casa, porque ali o homem liberto pelo poder de Jesus de toda a opressão física, mental e espiritual, recobra a razão e a dignidade e pede então a Jesus para ir para a missão com ele. Jesus lhe dá uma outra missão, como eu já falei anteriormente, uma tarefa especial, voltar para casa, reunir-se com os seus, a fim de voltar a ser uma pessoa, recuperar sentido e propósito na vida e contar sobre a misericórdia de Deus, sobre as maravilhas que o Senhor fez em sua vida. Desse modo surgiu uma das primeiras testemunhas do poder e da misericórdia de Cristo, que não só testemunhou em casa, mas também evangelizou a Decápolis, ou seja, 10 cidades. Ele pôde testemunhar e pôde levar o evangelho ali, testemunhando como tudo que Deus havia feito na sua vida e como ele agora, liberto, podia servir ao Senhor em casa, na comunidade onde o Senhor estava mandando. Hoje a inspiração é o poder de Deus. Podermos ainda continuar crendo que Ele liberta, que Ele restaura, que Ele cura, que Ele transforma e que Ele tem uma missão para cada um de nós. Não importa qual é a situação que você esteja vivendo agora. Talvez você esteja como gadareno, aprisionado pelos demônios, pelas dificuldades, ou doente, ou apavorado diante de tantas dificuldades como os discípulos estiveram apavorados com a tempestade, ou ainda doente tantos anos se arrastando, como a mulher do fluxo de sangue, 12 anos, ou ainda morrendo como a filha de Jairo. Não importa qual seja a realidade, Jesus tem vida, vida abundante para todos nós. É a reflexão de hoje, é também o desafio de hoje. Que Deus nos abençoe, receba um grande abraço da pastora Betinha, um ótimo dia. Amém.